Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos continuar com a nossa disciplina de silvicultura. A gente já está finalizando, então, a nossa disciplina. E o assunto de hoje é dendrologia e preservação da madeira. Acompanhe. Aí eu pergunto a vocês, o que é dendrologia? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Bom, gente, dendrologia, ela é o estudo das árvores, estudando o passado através das árvores. Então, o termo dendrologia vem do grego, onde dendro é árvore e a logia é estudo. Então, estudo da árvore. O termo ele foi criado em 1668 por Ulisses, que era um fundador naturalista italiano do Jardim Botânico de Bolonha. Aí ele teve a publicação chamada Dendrology. É um ramo da botânica e da engenharia florestal que se ocupa da identificação, nomenclatura, características morfológicas, distribuição e importância das espécies florestais. A dendrologia, ela se confunde muito com a própria botânica, mas é um ramo da botânica, tá? Mas a botânica, ela se baseia principalmente em características clássicas da flor e do fruto. Então, é bem diferente. Enquanto que a dendrologia, ela estuda mais as características vegetativas, que quase sempre estão presentes na árvore, como a cor, o aspecto da casca, a forma da copa, do tronco, o tipo de folha, a disposição das folhas ao longo do ramo, as presenças dos acúlios, dos espinhos, né? Entre outros. Então, são elementos como estes que permitem que uma pessoa leiga, uma pessoa que não conheça muito da área de botânica, reconheça árvores de uma forma mais fácil e mais rápida. Além disso, como na maior parte do ano não é comum a gente encontrar árvores férteis com flores e frutos, a dendrologia ela vem aí para suprir essa necessidade de reconhecê-las em qualquer época do ano. Porque nem sempre, né, como eu já disse, tem flor e fruto para você saber só pelo aquele fruto qual é aquela árvore. Entenderam? Conforme a árvore ela se desenvolve ao longo dos anos, ela gera alguns anéis, como vocês podem ver aqui nessas figuras. Deixa eu colocar o preto aqui, ó. Vocês estão vendo esses anéis, né? Esses anéisinhos. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, crescendo, ela tem esses anéis. Esses anéis, eles são formados por a partir das camadas que ficam ao tempo, isso é, qualquer efeito natural ou antrópico fica visível em seus anéis conforme o passar do tempo. Então, por exemplo, se tiver algum fenômeno que afeta a árvore, como alguma inundação, um incêndio ou um deslizamento de terra, aquelas cicatrizes elas permanecem na crosta, mas à medida que crescem são deixadas dentro do tronco, de modo que a gente pode saber o que aconteceu no passado. Então, olhando esses anéisinhos, essas linhas, a gente sabe o passado da planta. A dendrocronologia, que está dentro da dendrologia, então a dendrologia ela é dividida em dendrocronologia, dendrogeomorfologia e dendroclimatologia. A dendrocronologia é uma técnica de datar, como se fosse a data, né, que se baseia nos anéis de crescimento das árvores, os anos. Esses anéis são bem distintos em algumas árvores que crescem em zonas de clima temperado, um clima mais frio, né, com estações do ano bem definidas e resulta da variação da velocidade de crescimento do tronco ao longo do ano. Aí, pessoal, existe um estudo que ele é baseado nos anéis das árvores e é conhecido como dendrogeomorfologia, que consiste em investigar os acontecimentos que ocorreu naquela planta, os acontecimentos geológicos e geográficos. Os anéis, nesses anéisinhos aqui, então, no caso, esses anéis, deixa eu pegar o preto. Esses anéis são fontes muito importantes de dados para estudos territoriais, urbanos, como também de infraestrutura ou de manejo natural. Então, na dendroclimatologia, a gente sabe que através dos anéis é capaz de calcular a idade das árvores, mas a verdade é que não é bem assim. Os anéis escuros, por exemplo, eles são formados no inverno. É uma madeira mais densa e compacta que serve para proteger a árvore do inverno. Enquanto que os anéis mais claros são os mais largos, porque a árvore desfruta de boas temperaturas e nutrientes, tendo uma ótima atividade biológica, na qual ela permite que se desenvolva muito mais rápido, né, rapidamente.
E também, gente, em épocas de seca, quando o nível de água disponível pode ser menor, esses anéis eles são bem mais claros, são mais estreitos, e isso pode ser uma amostra de uma seca histórica que aconteceu com essa árvore, na época que ela passou por isso. Os anéis claros eles são formados no verão, gerando assim parte menos compactadas das árvores, menos compactas. Já em consideração para o período de inverno, os anéis escuros e muito largos podem refletir que houve um inverno longo e severo, que geralmente não acontece aqui no Piauí, né? Mas a seca braba. Então, desta mesma maneira, funciona para anéis claros de acordo com sua largura, refletindo assim verões mais ou menos longos. Então, gente, na dendroclimatologia, tem aí a mudança climática, que pode ser estudada através desses bioindicadores, porque o tronco ele demonstra, assim, algumas mudanças. Ele mostra para a gente. Tanto que mesmo as árvores fósseis nos permitem estudar o clima das eras passadas. Então, é importante dizer que não é necessário a gente cortar a árvore para fazer esse tipo de estudo, porque o pessoal utiliza um trado que permite que uma testemunha interna seja extraída da madeira, sem que tenha que matar a planta, deixando a árvore assim intacta. Então, só para vocês perceberem aqui, ó, primeiro ano de crescimento, o comecinho aqui, no miolozinho, a época chuvosa, aqui é um anel, desse jeito que tá aqui. A época seca, você vê que é um anel já é mais claro, né? Mais estreito, uma época muito seca. E uma cicatriz aqui de incêndio, ó. Você vê que sofreu aqui uma cicatriz de incêndio. Então, esses anéis, eles vão dizendo o que é que aconteceu ao longo dos anos com as árvores. Vocês entenderam, então, o que é a dendrologia, né? É quando a gente faz o estudo das árvores. É uma parte da botânica que a gente estuda, sem que precise ter flores e frutos para a gente conseguir catalogar essas plantas. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre a preservação da madeira. A preservação da madeira, ela pode ser feita, que é perfeitamente possível e econômico proteger a madeira, utilizada em construções e também na marcenaria, principalmente cupins, apodrecimento e manchas. A utilização de técnicas preservativas permite também resolver o sério problema da falta de madeira durável nas propriedades agrícolas. Então, tem algumas madeiras que elas não são tão boas para conseguir resistir ao cupim. Aí já passa um cupinicida para poder proteger essa madeira e não ter problema na hora de vender e fazer algum móvel, por exemplo. Dessa forma, a madeira de eucalipto, ela pode ser utilizada como mourões, palanque, entre outros. Os processos industriais aqui, tem os processos de preservação, que podem, de forma geral, ser classificados em duas categorias, os industriais e os práticos. Esses industriais, eles utilizam grandes recipientes cilíndricos de aço, pode utilizar aqueles que são autoclaves, né, bem caros, onde com o uso adequado de vácuo e pressão, os produtos químicos preservativos são injetados no interior da madeira. Então, é aqui, ó, é como se fosse um tubo bem grande, e aí eles usam a pressão, e aí faz essa preservação da madeira. Logicamente, ele é muito mais difícil de ser feito e muito mais caro. No Brasil, existem cerca de 80 usinas de preservação utilizando esses processos no tratamento de dormentes, postes, travessas para linhas de transmissão de energia elétrica, como também postes de sinalização, entre outros. São os melhores métodos, porém, nem sempre ao alcance dentro das possibilidades das pessoas, né? Que tem o inconveniente de também ter que ter substituição. Já pensou para substituir a manutenção de um negócio desse, de um autoclave? Muito mais caro, né? Envolvendo também muita mão de obra. Existem, por outro lado, alguns processos que são mais práticos e simples, sem utilizar um autoclave, que são os processos industriais. Eles são possíveis de serem efetuados pelos próprios interessados, que são capazes de economicamente proteger e aumentar a duração natural da madeira. Os métodos não industriais, que são chamados de práticos também,
são conhecidos por métodos caseiros, que consistem em procedimentos simples, que vocês podem fazer na casa de vocês. Podem ser feitos também pelo pequeno produtor, a partir da utilização da madeira produzida na sua própria propriedade, com a orientação e o auxílio técnico especializado, no caso de vocês, né, quando vocês se tornarem técnicos agrícolas, e com a utilização de equipamentos de segurança, que são os EPIs. A madeira, então, ela pode ser destinada a diferentes finalidades, que irão requerer adequado tratamento para prevenir a degradação por os agentes biológicos deste material. A gente vai falar um pouco sobre esses agentes biológicos, quais são. Mas, gente, nem sempre é possível utilizar métodos sofisticados, como eu já disse, aqueles do autoclave, por conta do alto custo, com transporte do local de corte até as usinas, que tem que levar para as usinas de preservação mais próxima. E também desta ao local onde a madeira será utilizada. Logo, na maioria das vezes, opta-se pela utilização desses métodos de tratamento mais simples, onde o produto ele é normalmente aplicado à madeira no próprio local que o produtor está colhendo a sua madeira. Embora simples, os métodos de preservação das madeiras permitem também obter bons resultados em termos de extensão de vida útil da madeira em uso, comparado se você não colocar nenhum preservativo na madeira. Então, para ter êxito com esses tratamentos, é preciso entender em detalhes a madeira que vai ser utilizada, especialmente sobre o mecanismo de penetração do produto que você está utilizando e de como conseguir a introdução de uma quantidade desejada do produto na madeira para obter uma proteção desejada. Então, a preservação da madeira pode ser em duas categorias, divididas em industriais e não industriais, que são os práticos, mais simples. Finalizamos assim a nossa primeira videoaula, em que a gente falou sobre dendrologia e começou a falar sobre a preservação da madeira. Então, na próxima videoaula, a gente vai continuar a falar sobre a preservação da madeira, o que é que a gente vai utilizar como preservativo dessas madeiras, se são cupinicidas ou também se são inseticidas ou como outros produtos, e acompanhe a nossa segunda videoaula. Bons estudos a todos e tchau!